Eu acabei de ler o mangá todinho de Jujutsu Kaisen. Meu amigo, parece que é a altura quer terminar a obra mais rápido possível, pelo menos na minha visão, não sei na visão de vocês. E para aqueles que não querem perder tempo lendo 23 capítulos, eu vou resumir para vocês. Eu pedi meu tempo para ler para vocês, infelizmente. Pra quem ainda não leu Jujutsu Kaisen, o Yuta teve filhos e que os filhos deles tiveram neto ainda. Aí então teve a Yuka e o Tsusurojin. Eu não sei falar o nome dele, vou dizer que é o cabeça de pastel aí. Bem, eles são irmãos que acabam tendo rivalidade entre eles dois. Isso porque o Yuta acaba morrendo de velho, porque a Maki morreu e ele ficou desiludido e acabou falecendo. Então assim apareceu o anel que ele tinha dado para a Yuka, só que tomaram o anel dela de volta para dar pro irmão. E isso deixou ela bastante irritada, tentando tomar o anel. E para ela conseguir, tinha que derrotar ele na porrada. Só que ela nunca venceu, porque ele também tem restrição celestial. E para quem conhece muito bem o que é isso, é o que a Maki e até mesmo o Toji tem. Eles são bem fortes por natureza. Se passa um tempo, não deles ficar mais velho, e aí eles são da escola Jujutsu, como qualquer pessoa, da caça a espírito. Só que acaba que eles acabam conhecendo o Maru, que é um representante. Logo eu vou dizer que ele é um alienígena, por isso que tá com um tapa aí, porque ele tem um olho. E aliás, a nave deles é uma porta gigante voando no espaço. É mais ou menos isso. Que também tem um personagem chamado Dabura lá. Ele é uma ameaça Sukuna, pra você ter uma noção. Por isso que os seres humanos ficaram mais de boa, pra não ter guerra entre eles dois. E o Maru, ele é um representante. Mas enfim, vamos continuando. Ele tá ali pra ver como funciona o Japão e tudo mais, pra ver se tá tudo ok para os seus vizinhos. E eles dois vão fazer uma missão, onde é a primeira coisa que eles vão fazer. Só que o Jesus acaba correndo deixando o Maru pra trás. Só que ele fica lá triste, onde a Yuka vai lá desiludir o cara e depois conversa e depois acaba encontrando o próprio cabeça de pastel aí. Mas logo em seguida, parece uma mão gigante que pega uma criança e logo em seguida vai pegar o próprio cabeça de pastel, onde a Yuka ia relatar e deixar o irmão dela lá pra lá. Só que o Maru, meio que ele também tem um irmão gêmeo, ele meio que achou não normal, porque geralmente os irmãos têm que proteger um ao outro. Então ele disse, vamos resgatar seu irmão, porque o seu irmão até fala que não quer que ele coloque a ideologia dele com ela. Mas no fim ela acaba rodando e vão resgatar o cabeça de pastel lá. E chegando lá, eles acabam confrontando o cara que sequestrou as crianças, incluindo o irmão dela. E ele é um traficante. Ele acaba traficando as pessoas do Japão para o povo de fora, porque eles têm energia amaldiçoada. E essa energia amaldiçoada serve como uma fonte de energia infinita, digamos assim, uma usina do criar ambulante. E as pessoas querem pegar energia limpa, então, para não ficar só usando petróleo. Só que esse cara também fala que o mundo está sendo invadido por um monte de alienígenas, que logo isso não será mais importante, que as coisas que estão rolando, os seres humanos não vão precisar mais traficar o japonês para conseguir energia amaldiçoada. Então eles só querem ganhar o dinheiro ao máximo. Eles acabam confrontando e acabam meio que vencendo por tabela, porque meio que não venceram, porque o cara só finge que perdeu e ia atacar eles. Só que ele acaba sendo derrotado de vez através do olho do Maru, que acaba aparecendo, e derrubando ele com um único golpe. E assim todo mundo percebe que ele é um alienígena. Eu não ia pensar isso não, porque nós estamos no mundo Jujutsu, onde o Sukuna tinha 4 braços e uma boca no estômago. E ele era uma maldição. No máximo ia dizer que foi um cara que plantou esse olho na cabeça dele com o Jujutsu. Mas enfim, eles vão conversar com seu superior confirma que ele é um alienígena, e fala que o mundo tá tendo uma democracia ou algo do tipo entre essas raças humana com os alienígenas, para os dois poderem se imigrar e ficarem juntos, amigável, porque eles não querem guerra por causa do Dabura. Mas é claro, como eles não tiveram problema, eles continuaram com essa missão de democracia, sei lá o que, onde o Maru vai acompanhar os caçadores Jujutsu para ver o que eles são. Mostra a nave deles, que é uma porta gigante, eu acho, né? É foda. E eles vão continuar a sua missão, onde eles fazem umas coisinhas aqui e ali, que eu não vou falar muito das coisas que eles fazem, porque é besteira, como de um tubarão. Mas a história começa também quando aparece um garoto que tá na escola, que é estranho, que ele tá na escola há vários tempos e ninguém sequer se pergunta, quem é esse garoto? Quem é os pais desse garoto? E ele não envelhece não, nem passa de ano, que só fica no primeiro ano. E assim, a turminha do Scooby-Doo vai investigar pra saber o que está acontecendo. A Yuka e o seu representante vai diretamente pra casa dele pra saber o que tá acontecendo lá. Enquanto o próprio carinha lá, o cabeça de pastel e o Maru, eles vão diretamente pra escola pra tentar encontrar o garoto e conversar com ele. Só que o garoto acaba percebendo eles e acaba correndo, fugindo. Eles correm atrás pra tentar recapturar ele. Claro que ele acaba caindo no garoto e acaba despertando o Shikigami.
exame, onde meio que ele contra-ataca, mas fala que não é pra contra-atacar, então todo mundo para ali e conversa. Aí acaba entendendo que os pais dele acabaram morrendo, que ele é um garoto com poder de Jujutsu, que ele é uma pessoa inocente, e ia levar ele pra escola pra ele treinar e se tornar um caçador de Jujutsu. Sem falar que ele também mostra os copos dos pais dele. Só que a Yuka, que tava na casa dele, descobre que tem vários copos, mostrando que aquele garoto não é confiável. Assim, ele acaba derrubando o Mario e atacando o Cabeça de Pastel. O Cabeça de Pastel tem uma certa dificuldade pra vencer esse cara. Ele me lembra bastante do Megumin, que tem dificuldade de vencer muitas personagens. Se ele tivesse o Mahoraga, com certeza ele ia evocar o Mahoraga quase toda hora que tivesse oportunidade. Mas acaba aparecendo a Yuka, que também tem um poder parecido com o Itadori lá, o Flash Negro. Mas no fim, nenhum nem o outro é páreo pra esse cara. Esse cara é forte. A sorte deles foi mesmo por causa do próprio Mario, que acaba despertando, ou meio que consciente, ele acaba sendo controlado, não sei porquê, porque não é explicado. Durante esses 23 episódios, ele acaba atacando o cara inconsciente, onde acaba derrotando esse cara facilmente ainda. E ele ia matar o feiticeiro lá, se não fosse o Cabeça de Pastel que impediu, e ainda por cima confronta o próprio Mario, que o Mario tá inconsciente e também que parece que tá sendo controlado. O irmão dele, gêmeo, o Cross, tá observando isso de longe, onde ele não tá nem aí, ele quer que essa guerra aconteça pra poder pelo menos dominar a terra e ficar para eles. Só que o Cabeça de Pastel acaba gritando, falando uma frase que eles vão se tornar vizinho, que é uma frase deles. Assim meio que ele fica meio intrigado, acaba meio que salvando a vida dele. Enquanto aquele cara da maldição, ele acaba fugindo, só que ele acaba sendo capturado depois pelos outros Jujutsu. O interessante aqui é que o próprio Cabeça de Pastel acaba sonhando com o próprio Mahito, que eu fiquei meio, por que sonhou com esse cara? Mas mesmo assim, ele acorda com medo e tudo mais, enquanto o próprio Cross acaba trocando com o Mario, sem ninguém perceber. Ele quer saber como funciona essa raça com os olhos dele. Ele vai visitar lá o próprio Cabeça de Pastel, que tá no hospital, e os dois vão, na verdade os três, né, que a Yuka também vai, para o parque, que era o objetivo do Mario, conhecer a diversão do planeta Terra, ir pro parque, se divertir, e eles acabam passando o dia no parque. Tanto que acaba até encontrando um garoto lá, que tá perdido, ele quer levar pros pais dele, a Yuka ajuda, parece que tá até rolando um tempo de romance, tanto que ela leva ele diretamente para o hospital e mostra que ela tem câncer, é um tumor no cérebro, e ela só tem 6 meses de vida. Depois desse drama todo, eles começam a contar a história do Cross e do Mario, que é besteira, que eles tinham um professor, que eles gostavam muito desse professor, que ele coletava materiais de pedras, que aí vai ser importante pra história. Só que teve algum confronto com uma aldeia vizinha, que não deu muito certo, e um velho ia ser condenado para lutar contra o próprio Daburá, porque eles têm um tipo de punição, que eles têm que lutar no torneio pra ver quem tá certo. Só que o professor do Mario, ele é, digamos, bonzinho demais. Ele entra no lugar do cara, e assim meio que ele vai lutar contra o Daburá. O Daburá é extremamente forte, tanto que esse cara acaba morto. Depois disso, eles vão ver os materiais que o carinha lá que morreu deixou, ou do próprio Mario, com o seu próprio Jujutsu, ele conseguiu criar uma nave voadora com esse material, que é uma porta gigante. Enquanto isso, no governo dos feiticeiros estão conversando entre si, eles estão procurando um Itadori que sumiu por muito tempo. E eles estão fazendo isso porque estão com medo dos feiticeiros, especialmente do Daburai. Eles querem ter pelo menos uma garantia de defesa. Enquanto os alienígenas, eles estão conversando entre si porque eles querem ser amigos dos humanos. Tem uns que são contra, mas a maior parte querem tentar ser amigo dos humanos e viver com os humanos. Até o próprio Daburai tá de boa, mostrando que eles não são vilões, embora tenha uns ali que é contra. Mesmo assim, ainda respeita. Depois aqui vem alguns filhos de eles se divertindo na praia e tudo mais. Eu não vou falar muito disso porque não é muito importante pra história. Tanto que até parece uma garota que é apaixonada pelo Daburai na Terra. Ainda tem umas cenas engraçadas, como o Daburai batendo a cabeça na porta com o chifre dele. É muito engraçado. Mas a história começa de novo a partir que eles estão matando maldições, que é normal da escola de feiticeiros, matar maldições. Só que eles acabam encontrando lá um alienígena que tá com a maldição lembrando na cara dele. E aqui nós descobrimos que eles são... como posso dizer? Digamos que as maldições é a vaca deles da Índia. Eles acabam meio que deusando as maldições, dizendo que é sagrado, não pode machucar as maldições. No planeta deles, isso causa choro no olho deles. Eles meio que têm um sentimento por maldição.
claro que eles acabam se juntando ali porque eles querem defender a maldição como ativista e os feiticeiros estão querendo acabar com as maldições. Aí meio que rola um confronto aqui de conversa, embora acaba até se entendendo um pouquinho para depois eles conversarem melhor depois. Só que a questão é que o maluco ali acaba tirando no Cross, porque o Cross enfiou a mão no bolso. Eu acho que ele pensou que ia ter um 38 e acaba metendo por pouco no estômago do Cross, ser meio que ser ele revidar sem fazer nada, fazendo o Daburá aparecer lá. E sério, mano, o Daburá é muito forte. Ele consegue quebrar o braço do cara. Quebrar não, ele arranca o braço do cara. E o outro que usou a palavra amaldiçoada contra ele, que é a mesma cara lá que falava palavra estranha, como posso dizer, atum, é mais ou menos isso que ele falava. E esse cara acabou ficando no hospital, porque foi demais o poder. Ele tentou usar só uma palavra e foi demais, porque o Daburá é tão forte que não fez nada com o Daburá, só contra ele mesmo. Depois disso, eles acabam discutindo que eles querem matar a maldição e os outros não querem. E para decidir e ter uma opinião mais forte, eles podem lutar entre um torneio para saber quem vai estar certo e quem tá errado. Onde eles escolheram o Daburá para lutar. E eles querem escolher o Itadori. Só que não encontra. Foi falar com a própria menina que tá viva. Qual é o nome dela mesmo? Nobara, que tá bem velha. E ela fala que o Itadori não envelheceu nada. E ele tá ficando com depressão, por o que eu tô vendo. E sem muita escolha, acaba escolhendo a Yuka. No começo eu fiquei pensando, porque eu não tinha lido antes, por que a Yuka? Matar a coitada. E aqui ela tá parecendo o Yuta. Enquanto isso, acontece a briga do próprio irmão dela, lá o cabeça de pastel, com o Maru. Isso porque o Maru tá com muita raiva porque atiraram no irmão dele. E além disso, o cabeça de pastel, ele quer que eles vão embora. Isso por causa que se ele for embora, o Daburá vai acabar indo embora e a Yuta vai ficar viva, porque ele tá preocupado com a Yuta. Além disso, que ele também tem poder para teletransportar todos os alienígenas da Terra para a nave e poder vazar. Ele pode fazer isso, porque a nave é dele. E assim os dois acabam confrontando um contra o outro, porque o Yuta quer expulsar ele e ele não quer ir embora. E quando o Daburá está conversando com a véia, que eu pensava que era uma véia, mas na verdade é um velho, porque se conhece esse velho, é o Yui, com seus fios, que eu acho que os fios dele é um fruto cistuoso, que eu não vou dizer muito, caimã dele. Mas a lógica do Yui aqui é, ele quer mostrar os fios dele, o que é um feiticeiro Jujutsu, porque nessa era, os feiticeiros são muito fracos. Ele é o primeiro mais forte do mundo ali, ele podia dominar a Terra sozinho, ao ponto que a Yuka, ela pula de avião, não, ela vai até o local onde tá o Daburá, e ela fala, com esse tesouro eu invoco. Sim, ela tem uma Horaga, e ela acaba invocando uma Horaga e se escondendo na sombra, que eu não sei porque o Megumi nunca falou isso, ou fez isso na verdade. E assim aparecendo o Mahoraga, e eles dois acabam tendo um confronto bem encerrado, o Mahoraga sendo destruído, mas se generando rapidamente, se adaptando, e o próprio cara lá é forte pra caralho, ele tem poder da luz, ele pode usar o poder da luz. E quando essa luta vai acontecendo a luta do próprio cabeça de pastel lá, próprio Maru. Só que os dois lutam lá, se matam, tá, os dois ficam brigando. Depois o próprio cabeça de pastel desperta um poder novo do anel, onde tava a Rika, que acaba virando um tipo de armadura para ele, e ele acaba lutando pau a pau com o Maru, porque ele tava só apanhando. Só que o Maru nunca mostrou seus verdadeiros poderes e acaba mostrando seus verdadeiros poderes, onde eles dois lutam. Só que no fim, na luta, que eu vou logo resumir isso aqui, o cabeça de pastel acaba perdendo a batalha. Ele acaba meio que deixando o Maru ganhar, dizendo que ele tem que salvar a vida da Yuka. Ele meio que começa a chorar sem saber o que fazer, porque ele não sabe, ele tá sendo pressionado a algo que ele não sabe. Mas antes de eu resumir o que acontece com o Mahoraga e o Daburá. Os dois acabam tendo um confronto bem mortal, na onde o próprio Daburá, pela primeira vez, ele acaba sentindo dor. Ele acaba sentindo uma derrota, que ele pode ser derrotado. Tanto que ele acaba relembrando que o seu amigo lá falou, sobre o amigo que ele acabou matando ele, dizendo que ele nunca lutou de verdade, porque ele nunca encontrou um oponente que chegasse a lutar com ele. Ele não era um guerreiro ainda. Tanto que agora ele tá vendo como um guerreiro, ele começa a rir, dizendo que ele é forte pra caramba, ele diz que é a primeira vez que sente medo. Tanto que ele começa a se adaptar com seus poderes, onde ele não precisava se adaptar antes. Porque o Mahoraga já tinha se adaptado ao poder da luz. Então, meio que ele só catasse o poder da luz, não ia acontecer nada. Então ele só tava metendo porrada. Só que o Mahoraga acabava usando os jutsu reversos, se generando, e não tinha muito o que fazer. E isso tava deixando bastante feliz o próprio Daburá. Aliás, o Daburá tinha pedido o seu pé, onde ele acaba generando o seu pé com o reverso, o Jujutsu reverso, porque tinha visto pro Mahoraga usar. Então meio que ele repete. Então ele é um prodígio pra usar Jujutsu. Enquanto isso, acaba aparecendo o Itadori, no prédio lá onde tá cheio de alienígena e humanos, onde eles acabam se confrontando. O Itadori derrotou todos ali brincando, tirando um que acabou avançando em cima do Itadori, mas o Itadori usa seu Jujutsu lá facilmente e acaba derrotando fácil. Isso tudo porque o Itadori tava indo pra um local onde todas as maldições estavam correndo do local onde tava o Mahoraga
Mahoraga e o Daburá. Era muita energia que tava sendo usada ali, fazendo eles ir pra cidade. Aí o Itadori foi lá pra poder meio que destruir essa maldição, já que era tudo uma ameaça. Ele só usou desmantelar uma vez e cortou todos, como se fosse uma expansão de domínio. Ele tá muito mais apelão que o próprio Sukuna. Enquanto o Daburá nunca viu expansão de domínio, acaba acabando usando a expansão de domínio. Isso porque ele não tem mais escolha, ele tem que derrotar rapidamente o Mahoraga, senão ele vai acabar morrendo. Enquanto o Itadori, ele é puxado pelo outro mundo, ou pelo menos pelo escovador, onde tem um tipo de um deus lá deles lá, e depois eles vão pro mundo espiritual, onde tá o Mahito lá. O Mahito pensa que o Itadori morreu e tá no mundo espiritual porque tá passando ali. E ele fica feliz pensando que vai agora pra terra, porque tava esperando o Itadori morrer pra poder recanar. Só que não, eles foi lá pra meter porrada no Mahito no mundo espiritual. Isso porque eles querem usar os poderes dele pra poder fazer uma coisa que nem eu esperava: acabar com a energia amaldiçoada na terra. E eles precisam do poder do Mahito. Na onde eles vão lá capturar, o Itadori fala que ele não vai recuperar facilmente. E eles acabam entrando num confronto, onde eles acabam brigando. Mas o Itadori é tão forte, mano, mas tão forte, que ele derrota o Mahito facilmente. Lembrando que ele tava no mundo espiritual, onde tudo era alma, e ele tava controlando tudo. É como se tivesse uma expansão de domínio em todo lugar. E ele acaba sendo esquartejado de diversas formas. E depois ele vira um boneco, por causa do Maru, que transforma ele em um boneco. E eles vão usar os poderes do Mahito para poder acabar com a maldição do mundo. Claro que ele fala sobre a questão da terra, poder acabar o petróleo, e eles precisar da maldição para poder evoluir com questão de energia e tudo mais, mas mesmo assim ele diz que vai utilizar isso para poder acabar com as maldições. E depois daqui é só conversa aqui e ali, aí acontece umas besteiras. O Daburá, ele é teletransportado para a África para pegar a corda negra e poder ir embora. E, exatamente, tá correndo aqui, corre pra caralho as coisas para poder terminar o mangá mais rápido possível, sem muita luta. Eu percebi isso, aí eu fiquei, oxe, só isso. E por fim é isso, pessoal, porque é isso mesmo, acaba dessa parte. E eu não tenho muito o que falar. Eu só percebi que a autora tá realmente querendo terminar o Jujutsu mais rápido possível. Eu acho que não chega a 50 capítulos não, eu acho, né? É uma opinião minha, porque tá muito rochado. Mas enfim, o que você tá achando de Jujutsu Mudulo? Bom, ruim? Comente aqui embaixo. E até a próxima.